Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Vamos para mais um vídeo de giro de notícias, mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações e por último, mas não menos importante, comenta aqui embaixo aqui, ó. Ei, Davi, opa, eu tô aqui, eu vou dar um like e um coraçãozinho no seu comentário, já é? Então, bora pro vídeo. Na primeira notícia diz assim: Francis enganou, minimiza a atuação de Gane em vitória no UFC Paris. Difícil se impressionar. Essa notícia é do site ESPN. É bem interessante, pois o Ngannou ele estava falando sobre a luta de Taito Iwasa e Ciryl Gane. Ele estava na primeira fila assistindo essa luta em tempo real ali. E falando que não viu nada demais. Ele não é um cara com super punch, ele é um cara que tem uma movimentação boa, mas já treinei muito tempo com ele, já lutei contra ele, um montão de coisa, e não vi nada demais, ele não trouxe nada de novo. E ele, como campeão, ele meio que, tipo assim, senta em cima da regra, né? Todo campeão faz isso, quem tem que se expor mais é o desafiante. Gane que tem o desejo de ser o próximo desafiante, mas acho que isso não vai rolar, não. Ele acabou com a ascensão do Taito Iwasa, que é o terceiro do ranking, e tava querendo ser o desafiante agora se ele passasse pelo Gane, mas como ele não passou. E eu acredito que possivelmente vai acontecer a luta entre Jon Jones versus Stipe Miocic e o vencedor pega o Ngannou. Isso se o Ngannou ainda continuar contratado pelo UFC, se ele não simplesmente não pegar as coisas dele embora, tentar carreira no boxe, tentar fazer alguma outra questão, tentar investir em outra coisa, ir para outro evento. E aí, se isso acontecer e o Ngannou estar fora, pode acontecer de rolar a luta entre Ciryl Gane versus Jon Jones, valendo o cinturão linear da categoria. E aí a situação embaça, né? Que talvez aí possam fazer aí um Curtis Blaydes versus o Stipe Miocic, ou possa fazer o Miocic versus o Jon Jones valendo o título linear, e faça lá para poder ver como é que vai ser um Gane versus o Ciryl Gane versus o Blaydes, Curtis Blaydes, para poder ver se ele tá bom na defesa de Wesley, porque essa daí era o principal defeito do Ciryl Gane, né? A luta agarrada, a luta de chão, ele que vem do Savate, que é o boxe francês. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia. Ainda falando sobre a luta do Ciryl Gane versus Taito Iwasa, o site AGFight noticiou assim: Cigano chama Ciryl Gane de lutador sujo e acusa de aplicar golpes ilegais no UFC. Complicado. O golpe sujo que ele se refere foi um golpe que foi aplicado aos 40 segundos pro fim do terceiro round, onde o Gane ele dá como se fosse uma marretada de cima para baixo na cabeça do Taito Iwasa, né? Um pedala Robin de mão fechada. Isso daí é um golpe ilegal no UFC, só que o árbitro não falou nada, não viu nada. E nas aspas dele ele diz assim: que cara sujo esse Gane, de novo batendo na nuca. O que esses especialistas vão dizer agora? Ele pegou o exato momento da tal batida, né? E colocou no Twitter dele, marcou o UFC, o Dana White. E realmente tem uma coisa que tem que ser revista quanto isso daí, né? Alguns golpes precisam ser revistos. Golpe na nuca por trás quando você tá nas costas não pode. Enfim, tanta coisa tá acontecendo. Aquela cotovelada que a única derrota do Jon Jones, que eles chamam de 6 horas em ponto, né? Que é quando você bate de cima para baixo também, que é um golpe meio estranho. O cara de 3 apoios também não pode bater, que foi até o motivo pelo qual o Petr Yan foi desclassificado na luta contra o Aljamain Sterling 1. Então é complicado, muito complicado. Comenta aqui embaixo aqui o que você acha sobre golpes ilegais no MMA e dentro da forma que o UFC vê. Eu quero saber sua opinião. Se você não tem que comentar, comenta qual a sua cidade e estado que você está falando, pois eu estou de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, eu quero saber onde você está. Na próxima notícia do site ESPN diz assim: Borrachinha dá sua versão da treta com Marreta, mas nega a luta no UFC. Não me agradaria tanto. Vamos ver. A matéria diz assim: uma troca de farpas inesperada entre dois brasileiros agitou a semana no UFC depois de ver o Thiago Marreta relembrando o episódio antigo do desafio. Se você não tá ligado o que essa matéria tá falando, eu vou deixar aqui no card aqui para você dar uma olhadinha o vídeo que eu fiz sobre essa matéria aí, que eu mostro lá o Marreta
ele falando lá que o Borrachinha é cu de cachorro, que não sei o que. E aí, pra poder encurtar um pouco essa história aí. Aí, as aspas dizem assim: isso tem muito tempo, eu nem lembrava muito bem disso. Mas eu lembrei quando vi o vídeo do Marreta falando sobre isso. Provavelmente ele deve ter visto no meu canal. Deve ter deixado o like dele, você também tem que deixar o seu também. Não esquece de deixar o like aqui. O que aconteceu foi que o Marreta estava lá com a equipe dele cortando peso e eu também estava. Inclusive, eu acho que ele lutava meio médio nessa época. A gente ia lutar no mesmo dia e estamos cortando peso. Só que eu estava bem e ele estava mais desgastado. A gente estava brincando e se divertindo. Eu acho que essa é a melhor forma de cortar peso, com bom astral. Se eu não me engano, era na quarta à noite, que não é um dia de tirar tanto peso, mas acho que ele já estava nesse estado de desidratação muito forte, disse Borrachinha em seu canal no YouTube. E aí ele complementa dizendo assim: a gente estava brincando, fazendo competição de quem conseguia ficar mais tempo na água gelada, esse tipo de coisa. E o Marreta não interagiu, não. Ele estava lá deitado, bem debilitado, mas a gente não tocou nele, não falou com ele, deixamos ele lá. Eu pelo menos respeitei o momento dele. Se ele se achou desrespeitado, aí é particular de cada um, mas ninguém falou nada, nem ele e nem a equipe dele, ninguém nosso percebeu que ele estava sendo incomodado. Eu não achei que eu estava atrapalhando. Aí ele complementa dizendo, né, o Marreta está correto, não tem relação com ele, mas dá pra ver que é um cara bacana. Foi ingênuo demais a ponto de cair nessa, porque apareceu uma conta fake lá dizendo que o Borrachinha falou que ele tava apanhando pra todo mundo. Ele falou assim: se eu tô apanhando todo mundo, também me bater também. O UFC Rio tá aí, a gente pode fazer uma luta aí bacana. Aí falou assim, complementa dizendo: foi ingênuo cair demais nessa. Falaram que eu tinha mandado o comentário depreciativo dele e ele caiu. Ele é um bom lutador e não está em uma fase boa, vindo de algumas derrotas, mas de outra de categoria, inclusive. Eu tenho planos de fazer o máximo barulho possível internacional. Não acho que é o caso dele nesse momento. Não é o caso dessa luta acontecer agora, não faz sentido. Eu tenho mais uma luta no contrato, tenho que lutar com alguém do peso médio de muita relevância internacional. Esses são os meus planos. Entendo que as pessoas gostariam de assistir um duelo entre brasileiros, mas não agregaria tanto quanto um lutador internacional de maior expressão, completou e descartando completamente o interesse no confronto. Realmente nas minhas considerações, realmente no patamar que os dois se encontram, pro Borrachinha, ele que veio de uma vitória bacana contra o Luke Rockhold, realmente não compensaria fazer uma luta fora do script com o Marreta, uma vez que o Marreta não faz parte da mesma categoria, não tá no ranking dele e nenhum tá no ranking do outro, então não faz muito sentido para ele. Faria sentido se fosse outra situação. Então, como o Borrachinha tá querendo fazer a escalada para o cinturão, então para ele vale mais interesse ele enfrentar um Marvin Vettori vindo de derrota por Robert Whittaker, enfrentar o próprio Whittaker, enfrentar um Sean Strickland, pegar um Derek Brunson, pegar um, sei lá, aquele rapaz lá, o Darren Till, pegar alguém ali e partir para frente, entendeu? Porque ele quer ser campeão. Já o Marreta, ele também quer ser campeão, só que ele vive uma outra realidade dentro da categoria dele. E essa luta talvez também não faria muito sentido para ele dentro da categoria. Faria mais sentido ele pegar um cara, talvez uma posição ou duas para trás e se consolidar ali, né? Conseguir uma vitória, tirar um pouquinho, correr um pouquinho mais com mais distância do buraco e voltar a reescalada, pois ele já foi de desafio de cinturão, ele deu uma luta dura pro John Jones e ele é um grande atleta. Entende? Então, mesmo que... eu acredito também que o UFC não demitiria ele se ele perdesse mais uma, pois ele é um cara que traz entretenimento e traz o público. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre a questão dos dois. E eu deixo aqui minhas palavras que eu tenho total desejo e energia positiva para que os dois mantenham mais tempo na organização com bons salários, pois eles dois são dois grandes showmans que eles trazem bastante entretenimento para o público. Na próxima notícia, também do site ESPN, diz assim: Borrachinha escolhe Robert Whittaker como próximo adversário no UFC. Negócio se o Whittaker vai topar, né? Mas diz assim:
Após vencer o ex-campeão do peso médio de 84 kg, Luke Rockhold, no UFC 278, no último dia 20 de agosto, Borrachinha parece ter definido outro antigo detentor de cinturão da categoria como seu próximo alvo. Através de suas redes sociais, Borrachinha expressou interesse em medir forças com Robert Whittaker. Essa luta já tinha sido apalavrada antes, mas acabou não acontecendo. O australiano venceu seu compromisso contra Marvin Vettori por decisão unânime dos juízes no Come Event do UFC Paris, que foi muito bacana agora nesse sábado, dia 3 de setembro, e defendeu seu posto como número 1 do ranking peso médio, atrás somente do campeão Israel Adesanya. Com apenas uma luta no contrato atual no UFC, Borrachinha deixou claro que gostaria de enfrentar o ex-campeão no seu próximo e possível e último desafio com esse contrato. Ele bota nas aspas dele assim: essa luta não pode ir para a decisão, tem que ser um KO. Como vocês devem saber, tenho apenas mais uma luta no UFC e gostaria de encerrar o contrato lutando contra um grande adversário como Robert Whittaker. O que vocês acham dessa? Vamos pra cima? Escreveu Borrachinha. O duelo entre Borrachinha e Whittaker já esteve perto de acontecer, no entanto, no passado o UFC chegou a agendar o confronto entre os pesos médios para o dia 17 de abril. No entanto, um problema de saúde tirou o brasileiro do combate um mês antes. Na minha opinião, essa luta poderia acontecer sim, né? Pois os dois ali estão... Não sei se o Whittaker teria interesse, né? Pois para ele deve ter interesse somente de chegar numa disputa de cinturão. Talvez pro Whittaker faça mais sentido ficar sentado esperando para ver o Poatan lutar contra o Adesanya, e o Poatan vencendo vai ter a revanche, e aí ele tem a chance dele de poder disputar o cinturão, né? Caso o Poatan vença mais uma vez o Adesanya. Só que ele ficaria muito tempo parado, pois não seria uma luta tão rápida a revanche do Adesanya contra o Poatan, né? Nesse universo onde isso acontece. No outro universo, onde o Poatan perde pro Adesanya já no primeiro embate ali, na escalada pro título, de fato viria o Borrachinha, viria ele e viria mais quem? Não vejo ninguém. Então meio que seria um Tyron Eliminator para poder ver quem iria fazer a luta. A revanche do Borrachinha contra o Adesanya ou a trilogia do Whittaker com o Adesanya, né? Então meio que essa luta faz sentido sim. Mas não sei se pro Whittaker e pro UFC faz. Então comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa notícia e na sua opinião. Faz sentido ou não faz essa luta? Então é isso aí, esse foi o nosso giro de notícias. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando da Guarda. Eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse, mas antes de tudo eu quero pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, fazer parte da nossa equipe que tá crescendo cada vez mais. Muito obrigado. Já cheguei aos 3.400 inscritos. Poxa, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo pra você que tá chegando. E continue vindo, sejam sempre bem-vindos. Sempre tem vídeo de giro de notícia pelo período da tarde, próximo horário do almoço, tentando definir o melhor horário. E às 6h15 certamente tem giro de notícias, beleza? Então tamo junto e eu fui.